5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Raimunda Viana, do Ceará. Tá aí, Raimunda, a música que você pediu. E um grande abraço ao povo lindo e guerreiro do Ceará. Aê! E hoje estamos com uma incrível marca. Estamos com 24.548 visualizações. Então, bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e lindíssima turma de terceira série, turma de História. Hoje, dando continuidade a Brasil, Primeira República, nós vamos falar sobre a economia, a política de valorização do café. Se der tempo, a gente dá uma esticadinha até a borracha. Bom, os primeiros 2 governos do período oligárquico, Prudente de Moraes e Campos Salles, eles herdaram uma situação de confusão econômica, que veio aí do fracasso do programa do encilhamento, que nós vimos na aula anterior, e da instabilidade política dos anos da chamada República da Espada. Em 1898, antes mesmo da posse do Campos Salles, até brinquei, chamei de Campos Selos, o ministro da Fazenda, na época era o Joaquim Murtinho, ele buscou renegociar as dívidas do governo federal junto aos credores europeus, sobretudo os ingleses. Aí o governo brasileiro obteve, então, um chamado empréstimo de consolidação, mais conhecido pela denominação de Fundo Loan. Bom, o empréstimo de consolidação, ele funcionava assim. O governo brasileiro, ele obtinha uma moratória, ou seja, uma suspensão temporária do pagamento dos serviços da dívida e a contratação de um novo empréstimo. Olha só, aparentemente, os credores dificilmente se arriscariam, em conceder novas linhas de crédito justamente para um governo cujo regime político, além de recentemente instalado, não conseguiu levantar fundos para o pagamento das dívidas originais. Os banqueiros ingleses, entretanto, aceitaram a concessão de um novo prazo para o pagamento das dívidas originais e promoveram a abertura de outras linhas de empréstimo. Eles exigiram, contudo, garantias para a concessão das solicitações do ministro Murtinho. O governo brasileiro, por exemplo, dava como garantia as rendas da Alfândega do Rio de Janeiro, da Companhia de Estrada de Ferro Central do Brasil e da Companhia de Águas do Rio de Janeiro. Bom, a economia do período da Primeira República, entretanto, ela ficou caracterizada pela produção primária exportadora de café. O café seria o traço de continuidade do Brasil em relação ao regime monárquico. A plantation cafeeira, agroexportadora, ela estava concentrada fundamentalmente na região sudeste, compreendendo basicamente aí os estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. A expansão da malha ferroviária, ela serviu para atender ao transporte desse produto aos portos do Rio de Janeiro e de Santos, para exportação para os mercados da Europa e dos Estados Unidos. O Brasil atendia, naquela época, cerca de 3/4 do mercado mundial. A produção do café, entretanto, ela começaria os seus primeiros sinais de estagnação ainda nos primeiros anos do século XX. A crise de superprodução de 1902, por exemplo, ela já registrava uma produção de café que excedia em mais de 1 milhão de sacas em relação à demanda internacional. As queimas de estoque, então, elas se tornaram aí comuns durante a década de 1930. Isso aí foi uma forma de tentar manter uma oferta ótima, que garantisse aí um preço estável no mercado internacional. O governo e os produtores rurais
não podiam simplesmente deixar o café apodrecendo na lavoura, no caso de superprodução, né? Porque isso ia agravar ainda mais a crise, queimando empregos diretos e indiretos. Então, em 1906, durante a transição das presidências do Rodrigues Alves e do Afonso Pena, reuniu-se o Convênio de Taubaté, primeira manifestação relevante de intervencionismo estatal na economia, como forma de atender aos interesses dos grandes produtores de café no Brasil. O Convênio de Taubaté, ele reuniu os 3 maiores estados produtores, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E a principal medida do acordo teve em vista manter o café valorizado mesmo em momentos de baixas no mercado. Para isso, o produto ele seria comprado e estocado através da intervenção do governo dos 3 estados pactuantes. A compra desse produto ela seria feita pelos governos estaduais através de empréstimos. Isso, empréstimos contraídos no exterior. Esses seriam pagos com sobretaxas e os recursos advindos da venda do produto em momentos de entre-safra. Bom, o sucesso inicial da política de valorização gerou incentivos para os produtores pela impressão de que o preço se manteria sempre constante. Assim, novos produtores no Brasil e em outros países, como a Colômbia, eles resolveram expandir a produção, protegidos aí pelo guarda-chuva aberto pelo governo brasileiro. O aumento da concorrência fez com que as novas intervenções elas fossem cada vez menos efetivas e mais custosas, mostrando os limites da prática. O convênio ele estabeleceu também o compromisso dos produtores em reduzir as plantações de café, mas mediante os incentivos artificiais do mercado, a redução não ocorreu. Muito pelo contrário, as safras de 1910 mostraram uma expansão do produto tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional. Tem um tempinho ainda para falar sobre a borracha, né? Tá. A produção de borracha, ela também mereceu um destaque aí nessas pautas de exportação brasileira a partir da década de 1880. Nos últimos 40 anos do século XIX, cerca de 500 mil nordestinos chegaram até a região norte, aí repelidos pela seca, né, na região e atraídos por oportunidades oferecidas pela produção borracheira. O avanço levou brasileiros a ocuparem desavisadamente território boliviano. O governo brasileiro, a partir da interpretação do Tratado de Fronteiras de 1867, conhecido também como Tratado de Ayacucho, reconhecia o território ocupado como boliviano. Esse país promoveu uma expedição militar na região em 1889, a qual não se opôs ao governo do Brasil. Seguiram-se ainda, na região ocupada por brasileiros, revoltas que exigiam a autonomia e até mesmo a fundação da República Autônoma em relação à Bolívia. E em junho de 1901, o governo brasileiro recebeu a notícia de que a região havia sido arrendada por uma empresa que era anglo-americana. O nome era Bolivian Syndicate, isso mesmo. A situação era duplamente preocupante. Além do arrendamento significar ameaça à soberania brasileira na região ali da Amazônia, se anunciava também um conflito armado entre as tropas do general Pando, que na época era presidente da Bolívia, e os brasileiros que habitavam nessa região. Então, em 1903, o governo brasileiro anuncia a sua reinterpretação do Tratado de Ayacucho, o que tornaria a região ocupada uma área em litígio. Após indenizar a empresa anglo-americana e afastá-la da região, o governo brasileiro partiu para a negociação, tendo à frente o Barão do Rio Branco. Na época ele era um chanceler do Brasil. O resultado, então, foi a criação, em novembro, do Tratado de Petrópolis, pelo qual o Brasil adquiria uma área de mais ou menos aí 200 mil quilômetros quadrados, em troca da cessão de uma área de mais ou menos uns 3 mil quilômetros quadrados, uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas e a construção de uma estrada de ferro que ligaria o território boliviano
até a região litorânea e Guajamirim. A estrada de ferro foi nomeada de Madeira Marmoré. Nunca foi concluída. No entanto, o litígio fronteiriço foi solucionado sem um recurso armado. Bom, nosso tempo aqui já deu. Na próxima semana, então, nós continuamos com o surto industrial, a ideia de poder falar sobre a economia, a política de valorização do café e ainda sobre a borracha. Deu certo? A gente deixa aí o surto industrial, onde o Brasil, aí, a despeito da relevância do café, né, como um estandarte na economia nacional, passa, outro sim, por um surto industrial durante a República Velha. Assunto para a próxima aula. Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias, e sim em quarentena. Eu peço que todos tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu lado. Fiquem bem e até a próxima.